Alô, galera tricolor. Alô, São Paulinos. Terminou agora há pouco em Bragança Paulista, no estádio Abina Abigedi. Bragantino 2, São Paulo 2. Poderia ter sido assim melhor para o São Paulo? Poderia, né? Tivemos aí um jogo de hoje onde há uma certa melhora, né? No último vídeo eu falei aí do jogo do São Paulo no Maracanã e falei assim uma diferença de conduta, assim, né? Mas é claro que o São Paulo jogou muito recuado. O São Paulo jogou esperando o time do Flamengo, chegou assim covardemente, né? Para segurar o resultado lá no Rio de Janeiro, não deixar o Flamengo jogar. E onde que levou essa pecada, né? Levou 2-0. Graças ao Rafael, a gente não levou assim mais gols. Hoje não. Hoje o São Paulo teve uma conduta de jogar bola. Os primeiros 30 minutos de jogo, né, contra o Bragantino, o São Paulo foi melhor. Fez o gol, né? Tava ganhando de 1-0. Quando numa falha da defesa, o Bragantino conseguiu empatar a partida ainda no primeiro tempo. Já no segundo tempo, houve aquela pane, né, que a gente sempre vê no time do São Paulo. O Bragantino chegou ao segundo gol, né, 2-1, e consecutivamente depois conseguimos empatar, né, com mais um gol do André Silva, dois gols hoje, né, o André Silva fez. E depois, ao final da partida, o São Paulo ainda teve algumas jogadas, teve chance de ganhar o jogo, né? Assim como o Bragantino também criou. Mas assim, o São Paulo jogando lá no estádio deles, eu achei assim uma melhora. Não, desculpa o barulho da moto aí, ó. Tem um vizinho aqui que tem uma moto que parece um avião. Que acontece? O São Paulo teve conduta, o São Paulo teve assim, tomou iniciativa de jogar bola, né? Ainda é um time assim longe do que a gente já viu o São Paulo, né? Conseguiram acabar, destruir a instituição São Paulo Futebol Clube, essa diretoria patética, essa presidência patética, né? Hoje, se por exemplo o time é limitado financeiramente, tem um time limitado, eu acho que isso é a principal culpa. A gente aí ó, fala, por exemplo, de Zubeldia, hoje a gente fala de Crespo, mas o principal problema, a chaga principal do São Paulo é essa administração patética, né, gente? E pelo que a gente viu aí, pela mídia alternativa, alguns amigos aí, como eu acompanho o Big Tricolor, acompanho o Barolo, que acontece? A gente ainda vai ter isso daí nos próximos anos. Por quê? Porque a oposição é fraca, a oposição tem poucos votos, né? Tudo é votado. Ao clube mais antidemocrático que tem. Tudo é votação e deles lá dentro, né? Então, pelo andar da carruagem, nos próximos anos ainda vai acontecer muita coisa. Eu penso assim, eu tenho 47 anos. Eu acho que eu não vou ver um São Paulo como na década de 90 mais. Às vezes, meus filhos, netos, pessoal vai ver. Eu não tenho muita esperança mais de ver esse time de São Paulo vitorioso. Aquele time que dava gosto de. Era um orgulho, né? A gente pegar, assistir, ter as noites de quarta-feira, fim de semana, né? Tinha os jogos da Libertadores, da América. Hoje em dia, lamentável, a gente brigando aí para não cair, né? Um time assim que nunca caiu, né? Pessoal aí, os antes falam que a gente caiu, né? Em 90, 91. Eu nem dou muita importância para isso daí, porque eu, né, acompanhei e vi que não caiu. Vi que não caiu. Criaram um modo, um jeito naquela época de campeonato aí que. E aí o pessoal fala que caiu. Tanto que jogou com times da Série B, mas foi campeão, né, naquele ano. Mas voltando aqui ao assunto São Paulo de hoje, o time do São Paulo teve iniciativa, né? Correu atrás, teve melhor em alguns momentos. E o Bragantino é um time que luta pela parte de cima da tabela, né? No momento onde o Bragantino ganhava de 2-1 do São Paulo, o Bragantino era líder do campeonato, já que o Flamengo perdeu para o Santos, né? O Palmeiras empatou com o Mirassol e o Cruzeiro não sei se jogou, né? Eu tenho até que olhar aqui a tabela. Eu não sei se o Cruzeiro já está com uns 14
com as 14 rodadas, né? Já está na 14ª rodada. Eu sei que o Cruzeiro é terceiro colocado, né? Aqui, ó. O Cruzeiro tá na 13ª rodada ainda. Tanto o Cruzeiro quanto o Flamengo. Tem um jogo a menos, né? Do que o pessoal com 14 jogos. E um dado importante aqui, ó, a gente é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, né, gente? Lamentável, hein? Lamentável. O Vitória também tem 14 pontos, 14 jogos, desculpa. Tem 12 pontos, um a menos que o São Paulo. Tá na 14ª rodada também, porém o Juventude, que vem, né, a posição abaixo, que é o 18º colocado, ele só tem 12 jogos, ele tem 2 jogos a menos. Ele está com 11 pontos, ele tem 2 pontos a menos que o São Paulo. Domingo eles jogam contra o Cruzeiro, lá em Minas Gerais. Mas se, por exemplo, eles saírem com um resultado positivo, né, contra o Cruzeiro, e o São Paulo, por exemplo, empatar com o Corinthians em casa, no Morumbi, né, vai ser São Paulo e Corinthians, né, no fim de semana, a gente já está na zona de rebaixamento. Gente, e se cair aí para a zona do Agrião, é difícil. Time grande é difícil quando cai, hein? O São Paulo joga contra o Corinthians, vai ser no sábado, às 21 horas no Morumbi. Então a gente tem que ganhar do Corinthians, a gente tem que começar. Assim, igual eu falo, hoje eu notei uma diferença, eu notei uma melhora. O São Paulo já está criando uma certa identidade. Não que a gente está acostumado a um São Paulo desse jeito, mas como estava com o técnico Luiz Beldia, o São Paulo já deu uma melhora. O São Paulo correu atrás, o São Paulo teve iniciativa de jogo, né? Eu achei que alguns jogadores hoje não foram bem, como eu não gostei do Ferrarese, não gostei muito do Cédric Soares, né? O Bobadilla é um jogador que não me agrada muito, né? Eu acho que tem que ser o meio-campo do São Paulo é Alisson e Marco Antônio, né? O Pablo Maia não voltou bem de lesão. Gente, e que notícia, hein? O Rian Francisco se contundiu e não joga mais na temporada, né? Contusão de LCA, né? É complicado. Ligamento cruzado é complicado. Isso daí vai tempo. A estimativa aí, pelo que eles falam, é de 10 meses. Só que assim, esse departamento médico do São Paulo não dá para confiar, não dá para ter credibilidade. Como os setoristas aí falam, caiu no Triângulo das Bermudas, gente. Então agora é menino novo, né? De repente supera, cria assim, a expectativa de que se recupere bem, às vezes até um pouco antes do prazo que eles estimulam, mas olha para você ver, a gente não tem um posicionamento do Lucas Moura, a gente não sabe o que acontece realmente, né? Um problema na cápsula do joelho, mas ninguém fala quando volta, estimativa de tempo, falam que já melhorou, que tá assim, já tem condicionamento de jogo, quando de repente na escalação a gente não encontra, e eu acho que não joga contra o Corinthians também no fim de semana não, tudo leva a crer que não. Eu não sei por qual veículo que vocês acompanharam o jogo, né? Eu vi pela Premier e vi o Lucas em alguns momentos, né, no estádio Abinabijedi, né? Ele estava torcendo para o São Paulo, a gente viu a figura do Lucas ali, mas a gente ainda não sabe, a gente não tem posicionamento certinho e nem vai ter, né? Nesse fracassado departamento médico do São Paulo, onde a gente já foi referência, hein? Se a gente pensar, por exemplo, a gente viu refis de São Paulo, jogadores de fora do país, brasileiros que jogam na Europa, ou às vezes até mesmo europeus vindo se recuperar aqui, onde que a gente acabaram com a instituição, acabaram com o clube do São Paulo. É uma pena, né? É uma pena. Isso daí, realmente, verdadeiramente, a gente fica chateado, né? A gente já foi referência em clube em muitos aspectos e hoje a gente está assim, tá obsoleto, a gente fica na mão desses conselheiros, desse pessoal que está lá, é um pessoal arcaico, um pessoal que, né, não tem evolução, não tem atualização. Por exemplo, falam de SAF, por exemplo, esse pessoal barra porque não quer perder a tetinha para ficar mamando, né? Muita gente mamando ali no São Paulo. Foi onde que quebraram o clube, né?
A gente, né, espera aí que o São Paulo agora tenha um resultado positivo contra o Corinthians, né, contra o nosso rival aí sem cor, e melhore na tabela, né? Melhore na tabela, né? Gradativamente vai melhorando. Porque tá fácil não, tá fácil não. Se a gente chegar nessa zona do agrião, na zona do rebaixamento para sair, não é fácil. E se você, por exemplo, for ver aí, né? Eu tava vendo aqui hoje a classificação. Já tem algumas pessoas aí, né? Estatísticas que já mostram a porcentagem de cair. Gente, ó, o Santos deu uma distanciada, o Santos estava lá embaixo junto com o São Paulo, venceu o Flamengo hoje, deu uma distanciada. Mas se você for olhar, tem muito time grande aqui na parte de baixo da tabela, hein? Tem São Paulo, tem Vasco, tem Internacional, o próprio Santos. Quando você, por exemplo, olha a parte de cima da tabela, você vê que times, né, que não frequentavam ali e tá agora. Tem o Bragantino, né? Tem, por exemplo, o Mirassol, o Ceará, né? Times que elevaram e a gente está lá para baixo. Infelizmente, parece que esse ano vai ter grande caindo. Tomara que não seja o São Paulo. Galera, um grande abraço aí, boa noite a todos, né? Boa noite porque eu tô aqui à noite. Agora é meia-noite aqui, eu moro na cidade de Ribeirão Preto, meia-noite. Não sei de onde vocês vão estar vendo o vídeo, né? Bom dia, então, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a todos aí. Grande abraço. Tchau, tchau.